Questão 7. O texto a seguir é um trecho da resposta a uma das perguntas feitas ao historiador fulano de tal em entrevista concedida à revista Planeta. Então a gente trabalhou isso, né? Nas provas comentadas, a gente viu muito isso. A banca não fugiu ao estilo de cobrança das provas anteriores, né? Já comentadas. E a gente viu muitas vezes lá uma pergunta, a gente tem um texto e ele é uma resposta e nas alternativas vamos ter uma pergunta. Tá? Então vamos lá, vamos aqui então observar essa resposta. Se quem estuda o capitalismo estudasse biologia evolutiva, encontraria a espécie Homo sapiens, capaz de inventar uma sociedade industrial moderna, o capitalismo, o qual se tornou sua estratégia para assumir o controle do planeta e dominar a vida sobre ele. A disseminação dos humanos pela Terra só foi possível nos últimos milhares de anos. O capitalismo não é tão antigo quanto nós, mas se observarmos o que ocorreu com a chegada das grandes caravelas e depois os barcos a vapor, notaremos que a Europa distribuiu sua população pelo mundo. Dessa forma, alguém não poderia argumentar que o capitalismo foi a estratégia da espécie para dominar o planeta? Daí ela falar sobre biologia evolutiva e capitalismo. Ok, vamos então agora perceber aqui a pergunta, né? Assinale a alternativa que apresenta a pergunta a qual esse texto responde. O senhor disse que explicações antropogênicas da mudança climática significam o colapso da antiga distinção humanista entre história humana e história natural. Poderia se aprofundar no tema? Então aqui fala sobre mudança climática. O tônus aqui, né? O tema aqui é mudança climática. Legal? Fora. O senhor diz que atualmente os seres humanos exercem uma força geológica. O que significa isso? Então o texto fala alguma coisa sobre essa força geológica? Também não. Não faz menção a essa palavra. A globalização tem responsabilidade nisso? Então você percebe, globalização, a gente percebeu a palavra globalização, está falando sobre globalização naquela resposta? Não. Pode explicar sua afirmação de que os pobres participam dessa história compartilhada da evolução humana tanto quanto os ricos? Então, olha só, o maniqueísmo, pobres e ricos, né? Esta relação de contraste aí, pobres e ricos. O texto fala isso? Não. Vamos lá. Por que a história do capital deve ser cruzada com a história da espécie humana, a biologia? Então a alternativa é: por que a história do capital deve ser cruzada com a história da espécie humana, com a biologia? Se quem estuda o capitalismo estudasse biologia evolutiva, encontraria a espécie Homo sapiens capaz de inventar uma sociedade industrial moderna, o capitalismo, a qual se tornou sua estratégia para assumir o controle do planeta e dominar a vida sobre ele, e assim vai. Então a gente observou essa estratégia da espécie para dominar o planeta, beleza? Então nós notamos a alternativa E como a correta.